Podcast 23. Desperte. Como agir no caso de uma catástrofe? Facebook. Uma nova humanidade, Sr. Black. As histórias sobre sobrevivência de pessoas em meio a imensas catástrofes sempre se concentram em saber o que esses indivíduos têm de tão especial que os ajudaram a permanecer vivos. Um pesquisador do comportamento de pessoas em ambientes de extremo estresse, na Universidade de Portsmouth, na Grã-Bretanha, analisou a atitude de sobreviventes e vítimas de dezenas de desastres ocorridos em todo o mundo durante décadas, e descobriu que, em situações de vida ou morte, cerca de 85% das pessoas ficam tão desnorteadas que não conseguem pensar com clareza nem planejar uma fuga. Elas ficam mentalmente paralisadas, em estado de choque, e morrem. Consciência: a diferença entre ficar vivo ou morrer em meio a uma catástrofe. Em um evento extremo, a maioria das pessoas não consegue fazer sequer a única coisa que poderia salvar sua vida. Às 19 horas de 27 de setembro de 1994, a balsa MS Estonia deixou a capital estoniana, Tallinn, rumo a Estocolmo, na Suécia, com 989 pessoas a bordo. 6 horas depois, em meio a uma forte tempestade, sua porta traseira se quebrou e seu compartimento de veículos se encheu de água. 1 hora mais tarde, a embarcação estava completamente afundada no Mar Báltico, junto com 852 passageiros e tripulantes mortos. Apesar da rapidez da tragédia, da ventania, do mar revolto e do tempo que as equipes de resgate levaram para chegar, especialistas em sobrevivência ficaram abismados com o altíssimo número de vítimas. Afundou em apenas 1 hora, em meio a uma violenta tempestade, com 852 mortos. O relatório oficial, com o resultado das investigações do acidente, concluiu que muitas pessoas se afogaram, simplesmente porque não fizeram nada para se salvar. Um número considerável de pessoas parece ter sido incapaz de pensar ou agir racionalmente, por causa do medo, concluiu o relatório oficial sobre o acidente. Outros pareceram que ficaram petrificados, e não poderiam sequer serem forçados a se salvarem. Alguns entraram em pânico, as pessoas estavam apáticas, e chocadas além do limite, e não reagiam quando outros passageiros tentaram orientá-los, nem mesmo quando eles usaram a força ou gritavam com eles. O que pode ter acontecido? Alguém que sabe a resposta é John Leach, um instrutor de sobrevivência militar, que pesquisa o comportamento de pessoas em ambientes de extremo estresse, na Universidade de Portsmouth, na Grã-Bretanha. Ele analisou a atitude de sobreviventes e vítimas de dezenas de desastres e catástrofes, ocorridos em todo o mundo durante décadas, e descobriu que, em situações de vida ou morte, cerca de 75% das pessoas ficam tão desnorteadas que não conseguem pensar com clareza nem planejar uma fuga. Elas ficam mentalmente paralisadas. E como isso acontece? Pois ele estava presente em um desses eventos catastróficos, no incêndio na estação de metrô de King's Cross, em 18 de novembro de 1987, que matou 31 pessoas. Apenas 15% das pessoas conseguem manter a calma em meio ao caos de uma tragédia, e tomar decisões que podem salvar suas vidas. Os 85% restantes são puro perigo. Elas surtam, perdem completamente o bom senso e colocam todos os outros em risco. Reação rápida. As histórias de sobrevivência sempre se concentram em saber o que esses 15% têm de tão especial, que os ajudou a permanecer vivos. Mas, para Leach, deveríamos nos perguntar, por que tanta gente morre, quando tem capacidade física de se salvar? Por que tantos desistem, ou não conseguem se ajustar à situação de desespero? Segundo o pesquisador, na maior parte dos desastres, não é preciso ter habilidades especiais para sobreviver. Você só precisa saber o que fazer.
Os engenheiros que criam planos e procedimentos de evacuação costumavam assumir que as pessoas responderiam imediatamente ao ouvir um alarme, ao sentir cheiro de fumaça ou ao perceber que seu barco está adernando. Mas, como mostram alguns casos recentes, o verdadeiro desafio é fazer com que as pessoas reajam rapidamente. Foi o que ocorreu no aeroporto de Manchester, na Grã-Bretanha, em agosto de 1985. Quando um Boeing 737, com destino à ilha grega de Corfu, sofreu uma pane no motor durante a decolagem, provocando a morte de 55 pessoas. O mais impressionante foi esse grande número de vítimas, apesar de o avião nunca ter saído do chão e ter freado, em uma posição que permitiu que os bombeiros rapidamente apagassem o fogo nas turbinas, afirmou o relatório da investigação do incidente. Em vez de perderem a razão e correrem desesperadas para as saídas de emergência da aeronave, foi a relutância das pessoas, e o pânico, que as colocaram em um risco muito maior. Um dos maiores exemplos de passividade coletiva ocorreu nas torres do World Trade Center, em Nova York, durante os ataques de 11 de setembro de 2001. Um estudo do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, NIST, na sigla em inglês, concluiu que a maioria dos sobreviventes do impacto do primeiro avião esperou uma média de 6 minutos antes de começar a sair da Torre Norte pelas escadas. Alguns chegaram até a esperar por meia hora, seguindo seus afazeres normalmente. Despreparados para o que estava acontecendo com eles, muitos continuaram agindo normalmente, ou ficaram dando voltas, para ver o que iria acontecer, esperando que os outros se movessem em primeiro lugar. Um estudo descobriu que metade das pessoas que sobreviveram se atrasaram antes de tentar escapar, fazendo chamadas telefônicas, arrumando as coisas em gavetas, trancando a porta do escritório, indo ao banheiro, completando e-mails, desligando o computador, trocando seus sapatos. Uma mulher, acostumada a andar de bicicleta para ir trabalhar, ainda voltou ao seu escritório para se trocar, antes de tentar sair. E tudo isso enquanto o prédio pegava fogo e entrava em colapso. Instinto dormente, a principal explicação psicológica para esse tipo de comportamento, passividade, paralisia mental e continuar a agir normalmente diante de um desastre, é que ele é provocado por uma incapacidade de algumas pessoas, a maioria, de se adaptarem a uma mudança súbita na realidade em seu entorno. A sobrevivência requer um comportamento direcionado a um objetivo. Ao sentirmos fome, procuramos comida. Ao sentirmos solidão, procuramos companhia. Isso normalmente é algo fácil e instintivo. Mas em um ambiente ou em uma situação desconhecida, particularmente alguma que cause tensão extrema, estabelecer objetivos de sobrevivência requer um esforço consciente. Nota: significa ter consciência, muito maior. Em uma situação de emergência, um incêndio num prédio, um terremoto, um navio afundando ou de uma aeronave em chamas, geralmente as coisas acontecem mais rápido e em maior quantidade do que você consegue processá-las, explica Leat. Jerome Chertikov, psicólogo social na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, dá um exemplo. Ver-se em uma situação de perigo de vida é algo que aumenta enormemente a sua excitação emocional. E uma grande excitação faz com que as pessoas considerem um número limitado de alternativas. Isso pode ser ruim, quando você está tentando decidir como agir, já que a opção que mais o ajudaria a escapar com vida pode nem passar por sua cabeça. Isso explica por que nas situações de emergência, muita gente deixa de tomar atitudes que poderiam parecer óbvias em circunstâncias normais. Preparo é fundamental, por isso, a maioria dos especialistas em sobrevivência acredita que a melhor maneira de pensar com mais clareza é se preparar para uma emergência com antecedência. A prática torna as ações automáticas, sem a necessidade de se perder muito tempo pensando, diz Chertikov. Isso significa prestar atenção na localização das saídas de emergência. Quando você entra em um cinema ou em outro tipo de espaço fechado, ler as instruções de evacuação do prédio deixadas no seu quarto de hotel e sempre prestar atenção nos procedimentos de segurança que os comissários de bordo demonstram no avião.
Ou seja, a maioria dos sobreviventes sobrevive, não porque são apenas mais corajosos, mas porque também estavam mais bem preparados, e informados igual conscientes. E como você lidará com as outras pessoas durante uma catástrofe? Não importa o quão bem preparado você esteja, algum aspecto em situações de emergência estará sempre fora de nosso controle, como o comportamento daquelas pessoas que nos cercam se dará. Aqui, também, o conhecimento científico está em desacordo com o senso comum, ou o que somos propensos a ler na mídia. Comentaristas destacaram muitas vezes a suposta estupidez ou loucura das multidões durante os grandes desastres, uma debandada de peregrinos em um evento religioso, o esmagamento de uma torcida de futebol, a corrida cega para saídas em uma boate em chamas. Na realidade, isso raramente é o que acontece. A pesquisa mostra que, na maioria dos cenários, grupos de pessoas são mais propensos a ajudar uns aos outros do que atrapalhar. Em caso de emergência, a norma é a cooperação, diz Frisco King, que estuda o comportamento das multidões na Universidade de Brighton. O comportamento egoísta é muito leve, e tende a ser policiada pela multidão em vez de se espalhar pelo ambiente. Os atentados suicidas no sistema de transportes de Londres, em 7 de julho de 2005, que matou 52 pessoas e feriu mais de 700. Durante várias horas, centenas de passageiros ficaram presos em túneis subterrâneos esfumaçados, sem nenhuma maneira de saber se eles seriam resgatados, nem se outras explosões eram iminentes. Em meio a esse caos, a maioria das pessoas foi altamente cooperativa e útil, de acordo com sobreviventes entrevistados por Cooking, John Drury, da Universidade de Sussex, e Steve Reicher, da Universidade de St. Andrews. Os psicólogos chamam isso de resposta à resiliência coletiva, uma atitude de ajuda mútua, e de unidade no meio do perigo. Unidos, somos mais fortes, Drury, Cooking e Reicher documentaram muitos exemplos de resistência coletiva. Em 2008, eles falaram com sobreviventes de 11 tragédias ou incidentes, a partir das 4 décadas anteriores, incluindo o esmagamento de 2001, no estádio de futebol em Gana, em que 126 pessoas morreram enquanto tentavam escapar pelas saídas bloqueadas. Contataram sobreviventes do naufrágio em 1991, do navio de cruzeiro, Oceanos da África do Sul, quando notavelmente todos os mais de 500 passageiros sobreviveram. Em cada caso, a solidariedade do grupo foi mais prevalente do que o egoísmo. Cooking pensa que a tendência das pessoas a colaborar em casos de emergência aumenta as chances de sobrevivência de todos. Individualmente, a melhor coisa é, taticamente, ficar junto com o interesse do grupo. Em situações em que todo mundo age individualmente, que são muito raras, é que realmente diminui uma eficaz evacuação de todo o grupo. Unidos somos muito mais fortes. Ainda assim, algumas emergências podem ser tão desorientadoras, que a cooperação pode ser impossível para algumas pessoas. Citando um exemplo dramático de como as pessoas se comportam de forma diferente quando a sua vida está em jogo, considere a história do britânico-irlandês, da equipe de remo, Atlantic Odyssey, que em janeiro de 2012 tentou atravessar o Oceano Atlântico de leste para oeste, em um recorde de 30 dias. Após 28 dias, uma onda gigante virou o barco com a equipe, enquanto eles ainda estavam a 500 milhas, 800 quilômetros, de distância de seu destino em Barbados. De acordo com Mark Beaumont, um aventureiro e radialista, que fazia parte da tripulação de 6 remadores, todos teriam se afogado, se vários deles não tivessem mergulhado várias vezes sob o casco virado para cima, para liberar o bote salva-vidas, e recuperar o rastreador GPS com sinal de emergência, o telefone via satélite, água fresca e comida. Choque profundo, mas nem toda a tripulação reagiu tão racional e cooperativamente. 2 rapazes entraram em estado de choque muito profundo, lembra ele. Um deles mal conseguia dizer uma palavra. Ele apenas fechou os olhos e desligou. Mais tarde, esse colega, que era um remador forte,
explicou Deamont, que tinha ficado muito oprimido pela situação. Eu estava completamente fora do meu alcance, disse ele. Eu pensei que a melhor coisa a fazer era ocupar o mínimo espaço possível no bote salva-vidas. Então fechei os olhos e esperei por aquilo passar. Será para nós morrermos ou sermos salvos. Não tenha medo. As chances são de que você nunca vá se encontrar em uma situação de desastre ou catástrofe. Mas é uma boa ideia imaginar que você pode ter que enfrentar emergências e estar ciente de que existem ameaças lá fora e que você pode se preparar para elas, sem resvalar para a paranoia. Tudo o que você tem a fazer é perguntar a si mesmo algo muito simples, diz Leash. Se algo acontecer, qual deveria ser a minha primeira resposta? Uma vez que você puder responder a essa questão, todo o resto vai estar no lugar. É simples assim. O nécio pode associar-se a um sábio toda a sua vida, mas percebe tão pouco da verdade, como a colher do gosto da sopa. O homem inteligente pode associar-se a um sábio por um minuto, e perceber tanto da verdade, quanto o paladar sabe do sabor da sopa. Textos budistas. Fonte: Michael Bond, para BBC Future, facebook.com. Uma nova humanidade. Você acabou de ouvir Podcast 23. Desperte, como agir, no caso de uma catástrofe. Gratidão por ouvir até aqui. Em breve, retornarei com mais informações. Até a próxima. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been no